Foi referido que os tratamentos espirituais ou cirurgias não necessitavam de cortes. Os mesmos eram feitos pelo perispírito. Poderá explicar melhor, mais detalhes, por favor? Ok. O que é que isto se refere? Nós há tempos falámos, há uns anos atrás, havia vários médiuns, uns espíritas, outros não, a grande maioria nem eram espíritas, no Brasil e nas Filipinas e um pouco por todo o mundo, que faziam cirurgias espirituais, né? Portanto, sem dor. Chegava à beira da pessoa, eu já assisti a isso pessoalmente, tira o olho cá para fora, raspa o olho, já está, põe lá dentro, ou às vezes nem tira o olho, corta aqui, corta acolá, a pessoa não tem ai nenhum e tira um tumor e isto, aquilo, aquilo. E os espíritos faziam isso com médiuns que em transe não tinham consciência do que faziam, quer dizer, o espírito no transe do médium utilizava as mãos do médium, né, era um médico, geralmente o mais conhecido era o Dr. Fritz, com o objetivo de quê? De despertar as pessoas para a vida para além da morte. Mas, entretanto, esses médiuns foram começando também a ser esclarecidos pelos espíritas de que não é necessário isso. Esse tipo de tratamentos os espíritos podem fazer diretamente no nosso perispírito ou corpo espiritual, que é aquele corpo que nós mantemos após a morte, o corpo de carne, e que é por isso que às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu vi ali o espírito do Sr. António, da Dona Maria, que viram a silhueta energética dessa pessoa, que é o que nós chamamos de corpo espiritual. Então, de facto, não há necessidade nenhuma de... Portanto, esses cortes eram feitos única e simplesmente, com o devido respeito, para espetáculo, para chocar os sentidos do ser humano. A partir do momento em que o ser humano começou a saber de que não é necessário isso, os próprios espíritos que trabalham com médiuns, mesmo não espíritas, que ainda fazem isso, eles já perguntam à pessoa: quer cirurgia com corte ou sem corte? E de facto, é óbvio que todo esse tipo de cirurgia, se for aqui na Europa, né, a pessoa é sujeita a ser presa porque é considerado um ato médico não autorizado. E no Brasil penso também já é. De modo que mesmo para evitar essas situações, as pessoas fazem, e penso que seja este o objetivo da pergunta. O resultado é o mesmo, com corte ou sem corte, né? Isto tem talvez a ver com quem já entrou no espiritismo, pronto, e é para quem a doutrina enche a alma, ou para alguma pessoa que esteja aqui que ainda venha pouco tempo ao centro e venha de facto na expectativa de perceber porque é que se diz que a doutrina é consoladora. É assim, nós vivemos num mundo em que temos medo de muita coisa. Temos medo da morte, temos medo da doença, temos medo da fome, temos medo da guerra. Às vezes até temos medo das coisas mais incríveis, não é? Porquê? Porque lhes desconhecemos a causa profunda. Quando nós nos apercebermos qual é o motivo de tudo isto que eu enumerei aqui e muito mais, tornamos-nos pessoas mais tranquilas. Isto porque a gente tem muito mais medo daquilo que não conhece. A partir do momento em que formos conhecendo, começamos a interiorizar e torna-se mais relativa àquela situação. Por isso, estudando o Espiritismo, que nos traz a explicação dos porquês da vida, porque é que isto nos está a acontecer? Eu sou uma desgraçada, tudo me acontece nesta vida, pera. Eu aprendi no centro espírita que não há efeito sem causa. Aquilo porque eu estou a passar tem que necessariamente ter uma causa lá para trás. Porque Deus é justo. E isso faz de nós pessoas mais resignadas. Mas resignadas com consciência. Aceitando muito melhor aquilo que nos acontece. Por isso, porque é que uns morrem novos,
e outros têm uma vida tão longa. E de saúde, pá. Porquê? Está explicado no Espiritismo. Daí o consolo que a doutrina nos pode trazer. Fundamentalmente é porque a doutrina nos explica tudo aquilo que se passa na nossa vida. Dá-nos uma explicação. E a partir do momento em que nós temos uma explicação, conseguimos ser gente mais consciente, mais aberta, mais capaz de perceber o porquê do mal e o porquê do bem. Okay? Pergunta: após a morte do corpo, ao fim de quanto tempo é a nova reencarnação? Ninguém sabe. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade fez um cálculo estatístico, um cálculo de probabilidades. Era um cientista espírita brasileiro, foi cientista espírita do século XX, e ele fez, estudando a reencarnação do ponto de vista científico e espírita, ele fez um cálculo que apontaria para uma média de 70 anos entre duas vidas. Mas isso é meramente matemático, porque nós sabemos que há pessoas que reencarnam passado um mês, passado um ano, passado muito pouco tempo, e há pessoas que reencarnam passado 100 anos, 400, 500, 200. Portanto, temos de ter em conta que, de acordo com informações chegadas do mundo espiritual, através do médium Franciscano Xavier e do médium Divaldo Pereira Franco, a população da Terra será à volta de 25 mil milhões, entre os que estão no corpo de carne e os que estão fora do corpo de carne. Portanto, estamos todos a evoluir, uns na carne e outros fora do corpo de carne. E a gente vai alternando, não é? E 2/3 da população está no mundo espiritual, 1/3 está no corpo de carne. Portanto, nós fazemos parte daquilo, 1/3 dos privilegiados que estão aqui. Agora, como é que é feita essa seleção da volta, se é mais fácil, se é mais rápido, se é mais lento? Nós não sabemos, né? Isso é uma coisa que pertence lá à espiritualidade superior, que superintende a vida na Terra. Portanto, o que nós sabemos, pelo que lemos nos livros e pelo que os espíritos dizem, é que, à medida, quanto mais evoluído for o espírito, mais longas é o espaço de intermissão, ou o espaço que está na erraticidade, ou o espaço entre vidas, é a mesma coisa. Ok? Por exemplo, um espírito muito evoluído não tem grande vantagem em estar a reencarnar sucessivamente, porque ele tem trabalhos de grande responsabilidade no mundo espiritual. Então, provavelmente reencarna mais raramente. Um espírito menos evoluído reencarna mais repetidamente, porque ainda o trabalho principal a fazer ainda é na carne, né? Desenvolver o intelecto e desenvolver a moral. Os outros já desenvolveram o intelecto e a moral ao ponto de não necessitarem tantas reencarnações, demorarão mais tempo. Mas isto são meras conjecturas, porque não há nenhuma tabela, não há nada que nos prove que é assim ou assado. Tudo isto é baseado apenas em afirmações de espíritos, que são afirmações de pessoas que estão do lado de lá, que valem o que valem. Mas que, tendo em conta a credibilidade dos médiuns que as receberam, portanto, dão-nos também alguma garantia de seriedade. A morte é a falência de algum órgão que provoca, do corpo de carne, que provoca a morte do corpo de carne, certo? A desencarnação é o desligamento do espírito desse corpo de carne, ok? Nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. Fulano morreu, mas pode ainda não ter desencarnado. Isto é, o seu corpo espiritual pode ainda estar um bocado ligado ao corpo de carne. Daí que nós devamos ter a caridade de ficar em casa, em vez de irmos para os velórios contar anedotas chulas ou outras, ou beber um copo, ou conversar, etc. Daí que nós devamos antes ficar em casa do que ir para um funeral,
como quem vai para uma festa, que infelizmente é o que a maioria de nós fazemos, né? Muitas vezes estamos num velório, estamos num funeral e dizemos coisas horríveis acerca do morto e ele está ali ao lado a ouvir. Epá, ele era um aldrabão, era um trafulha, coisa, roubou este, aquele e aquele outro, né? Quer dizer, se ele já fez isso, ele tem uma ferida. Cada um de nós que fala nisso está-lhe a abrir ainda mais a ferida. E isso é falta de caridade, né? E então, é óbvio que as pessoas fazem isso porque não sabem. As pessoas pensam assim, morto o cão, acabou-se a raiva. Isto é, com a morte acaba tudo. E vão aos funerais, vão aos velórios, até por questão de preconceito social, né? Para não parecer mal. Mas conhecendo a filosofia espírita, temos que ter muita atenção. Porque daí que os bons espíritos aconselham que as cremações sejam só, no mínimo, 72 horas depois. De preferência com mais tempo. Para dar tempo da pessoa se desligar do corpo. No caso dos suicidas, esse desligamento pode durar anos. Pode durar meses, anos. No caso das mortes violentas, em que a pessoa é responsável, pode também durar anos. No caso das mortes violentas, em que a pessoa não tem culpa nenhuma, a pessoa é vítima, então não tem esse problema, porque recebe o auxílio dos bons espíritos. Então, a diferença entre morte e desencarnação é essa. É que o corpo morreu, mas o espírito pode ainda não estar desligado do corpo, a 100%. E pode sentir alguns ecos, ter alguns ecos de sensibilidade relativamente ao corpo e às pessoas que estão ali à volta. Ok? Um espírito pode reencarnar na mesma família? Se sim, quantas vezes? Pronto. Força. Com certeza. A resposta é pode, e muitas vezes é isso que acontece. Isto porque do lado lá da vida permanecem os laços de afeto ou desafeto que se foram criando durante a encarnação. E há necessidade de voltar a encontrar os mesmos espíritos em famílias terrenas para, a pouco e pouco, se irem afinizando, se irem conhecendo, se irem ligando uns aos outros. Portanto, se eu tiver um desatino com o Lucas, é quase certeza que em vidas futuras a gente cá se encontra, não é? Então, vamos ter que resolver este assunto. Por isso andámos aqui 20 anos no disco que disse, isto tem que se suavizar. E só se suaviza como? Quando nós voltarmos à Terra, ele como meu pai e eu como filha, levando nas orelhas que é para ver se aprende. Pronto, fundamentalmente é isso. E depois, como eu sou muito boazinha, vou-lhe perdoar, etc. E aí ficamos amigos e partimos para a nova encarnação. Isto dizendo de uma forma brejeira. Portanto, o que acontece é que como o espírito tem que evoluir, faz mais sentido que alguma aprendizagem desta vida se passe intacta para outra vida, para que as coisas se vão suavizando e amenizando entre uns e outros. Ao passo que se andássemos a saltar de família para família, o conhecimento adquirido profundo daquele ser que está ali, a gente não o tinha, não é? Porque afinal o que nós levamos para o mundo espiritual é aquilo que nós vivemos aqui, e isso nota-se especialmente, essa ligação de famílias que Allan Kardec considera muito comuns, nota-se aqui na Terra, especialmente nas famílias numerosas, naquelas famílias de 6, 7, 8 filhos, 5, verifica-se que há ali alguns elementos que já se conheciam de outra vida. E depois de saírem da casa do pai e da mãe, levarem 1000 voltas ao mundo, mas aquela ligação mantém-se sempre. Já vinham com ligação do outro lado, de outra vida. E por isso vão sempre aumentando a aderência àquela pessoa. Outros, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não tem nada a ver. Parece que caíram ali
por mero acaso e sem ligação afetiva àquele ser. O que quer dizer o quê? Que vieram para aquele meio familiar para aprender, para se instruírem. E muitas vezes não são os filhos que vêm para se instruir. São os pais que têm aquele filho, e o filho é de tal forma já mais evoluído que ele próprio traz uma lição de harmonia, de sensibilidade, de espiritualidade aos próprios pais. Por isso, é muito comum que assim seja. É como nas escolas. Nas escolas, enquanto a gente andar naquela escola, vamos sempre aprendendo com os nossos colegas e a afinidade é maior. Por isso, quantas as necessárias para nos afinizarmos com aquela pessoa para sempre. A morte é a falência de algum órgão que provoca, do corpo de carne, que provoca a morte do corpo de carne, certo? A desencarnação é o desligamento do espírito desse corpo de carne, ok? Nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. Fulano morreu, mas pode ainda não ter desencarnado. Isto é, o seu corpo espiritual pode ainda estar um bocado ligado ao corpo de carne. Daí que nós devamos ter a caridade de ficar em casa, em vez de irmos para os velórios contar anedotas chulas ou outras, ou beber um copo, ou conversar, etc. Daí que nós devamos antes ficar em casa do que ir para um funeral, como quem vai para uma festa, que infelizmente é o que a maioria de nós fazemos, né? Muitas vezes estamos num velório, estamos num funeral e dizemos coisas horríveis acerca do morto e ele está ali ao lado a ouvir. Ele era um aldrabão, era um trafulha, coisa, roubou este, aquele e aquele outro, né? Quer dizer, se ele já fez isso, ele tem uma ferida. Cada um de nós que fala nisso está-lhe a abrir ainda mais a ferida. E isso é falta de caridade, né? E então, é óbvio que as pessoas fazem isso porque não sabem. As pessoas pensam assim, morto o cão, acabou-se a raiva. Isto é, com a morte acaba tudo. E vão aos funerais, vão aos velórios, até por questão de preconceito social, né? Para não parecer mal. Mas conhecendo a filosofia espírita, temos que ter muita atenção. Porque será que desde que entrei no centro nunca mais me senti tão bem? Ora bem, provavelmente é alguém que tem mediunidade, tem esse sexto sentido a desabrochar e não sabe lidar com ela. Se a pessoa veio ao centro é porque já não se sentia bem. Se o local onde encontra melhores energias e melhor ambiente e um ambiente protegido em toda a cidade é certamente aqui, né? E noutros locais similares. Portanto, esta sensação é uma ilusão, porque se eu tenho um determinado problema, uma determinada necessidade de aprender uma coisa, eu não sei, eu vou ao centro porque tenho esse problema. Ora, eu ao ir ao centro, eu não posso ficar pior. Isso será certamente uma ilusão. Mas pode acontecer que isso aconteça se acontecerem uma de duas. Ou eu não estou a seguir corretamente a orientação que recebi no centro, porque se eu fui ao centro nessa situação, devo ir ao atendimento e pedir orientação, e o centro dará a orientação que for necessária e útil. Se a pessoa fizer aquilo que lhe foi orientado a fazer, a pessoa melhora sem dúvida nenhuma. A outra hipótese é a pessoa não ter ido ao atendimento. Portanto, aí convém ir ao atendimento para pedir ajuda. Se porventura a pessoa foi ao atendimento e continua assim, isso pode ter outra explicação, que é haver seres espirituais que interferem na nossa vida, que não querem que nós aprendamos. Isto é, se eu vim com uma tarefa, por hipótese de comprometi-me no mundo espiritual
quando chegar à Terra, aprender espiritismo, os nossos guias vão permitir que, a partir de determinada altura, nós tenhamos determinadas percepções para irmos à procura da resposta. Mas há de haver outras pessoas no mundo espiritual que, se calhar, por inveja ou porque não gostam de nós, que vão tentar interferir, né? E, por exemplo, há pessoas que dizem assim: olha, eu fui a primeira vez ao centro espírita, quando cheguei a casa com uma dor de cabeça terrível, fiquei pior, 1000 vezes pior. Insista, volte. Se a pessoa voltar na segunda, voltar na terceira, voltar na quarta vez, isso desaparece. São espíritos inferiores que tentam com que a pessoa não volte, porque eles sabem que se a pessoa voltar, se a pessoa aprender, for disciplinada, eles perdem o acesso a essa pessoa e deixam de ter capacidade de interferir. Outra das coisas que acontece muito é quando as pessoas precisam de vir ao centro. No dia de vir ao centro aparece uma visita inopinada, um familiar que já não vem há muito tempo, ou um convite para uma festa de anos, ou um convite para ir beber um copo, quase irrecusável, e aí temos de ter aquela disciplina, né? Eu costumo dizer às pessoas: olha, para mim a frequência ao centro, eu venho porque quero, obviamente, mas para mim a frequência ao centro é como se eu tivesse necessidade de fazer hemodiálise. Se eu tivesse de fazer hemodiálise num centro qualquer de hemodiálise, eu não podia abdicar de mais nada, porque eu tinha de fazer aquilo. É condição sine qua non para me manter vivo, né? E então, eu, para me manter vivo espiritualmente, eu preciso, não é o centro que precisa de mim, eu é que preciso do centro, que eu venho aqui recuperar as minhas energias. Agora, no início, às vezes, pode haver um ou outro caso destes, mas é muito raro. Quando isso ocorrer, o que nós pedimos é que as pessoas voltem novamente ao atendimento e nos deem feedback. Olha, está a acontecer isto, aquilo, para nós tentarmos perceber o que é que se passa. Aliás, qualquer pessoa que vá ao atendimento deve sempre voltar ao atendimento, sempre que for necessário, porque é um local de conversa em particular. Gostava de saber como estão os meus familiares que já partiram. Mélia, pode responder, se faz favor. Claro. Bem, sinceramente, nós não sabemos como é que eles estão, mas durante o sono, ou melhor, antes de adormecer, nós podemos pedir aos nossos guias espirituais que possamos, durante aquele sono, ter algum encontro com essas pessoas que já partiram, porque elas partiram do nosso convívio, não é? Mas estão no mundo espiritual vivos, convivendo. Então, quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta e vai também para o mundo espiritual, se as entidades supervisionam o nosso sono, assim o entenderem, nós podemos, de facto, encontrar-nos com esses seres que já partiram e termos uma conversinha com eles, sabendo, pronto, dando-lhe pormenores da nossa vida, ver como é que eles se estão a aguentar, para essa expressão, num mundo que desconhecem. E muitas vezes, ao acordar, nós não nos lembramos exatamente do que se passou no sonho, mas lembramos, interessante, sonhei com fulano, como é que eu me sinto? Desanimada, triste, animada, alegre. Essa foi a sensação que nos ficou do sonho, com quem nós gostávamos de saber mais pormenores de como se encontram. Ok? Fundamentalmente também. Mas, desculpe lá, Amélia, provavelmente quem fez a pergunta... Sim, eu ia acrescentar. O quê? Não sabe o que eu ia dizer? Mais ou menos sei, mas já agora vá, diga. Que depois eu digo. Exato. Portanto, provavelmente a pessoa que fez essa pergunta quer saber se nós podemos fazer perguntas acerca dos familiares dela, portanto, saber do estado dela, né, nas reuniões mediúnicas. Sim. Pode ser, sim, era isso.
Acontece também que ao fazermos esta pergunta no centro espírita, nós, porque vimos já de uma sociedade, não é? Podemos ter a ideia de que no centro espírita os familiares se manifestam e depois nos deixam algum recado. Então a resposta aqui é não. No centro espírita não se fazem evocações, isto é, não se chama pelo nome de ninguém. Consequentemente, não podemos saber as identificações. Às vezes manifestam-se espíritos de uma forma espontânea e que também, no decorrer da conversa que temos com ele, pode eventualmente dar o nome. Mas isso passou. Okay? Nunca podemos ficar com a ideia, eu vou lá pedir e depois recebo uma mensagem. Como às vezes nos mandam e-mails a perguntar se nós recebemos cartas, nada disso. E eventualmente pode acontecer, mas muitas vezes a gente nem conhece a família a quem se reporta aquela comunicação. Por outro lado, o que se faz aqui no centro é, quando um familiar parte, fazer um pedido de ajuda aqui, dando os dados daquela pessoa, e depois nas reuniões vamos pedir por eles. E por vezes também as sensações que os médiuns têm ao se pedir por aquela pessoa também podem ser veículo de consolo ou não tanto. Está bem? Mas isto já são os espíritos que permitem que eu tenha uma determinada sensação quando pedi por alguém. Cristianismo e espiritualismo. Qual a diferença? Olha, vou fazer um esquema, está bem? Que é mais fácil. Nós temos na Terra duas correntes. Uma, entre outras, o materialismo e outra, o espiritualismo. Certo? Portanto, o materialismo diz-nos assim: o corpo morre, acabou, não há mais nada. O espiritualismo, que é a pergunta ali, o espiritualismo são todas as religiões, filosofias, doutrinas, ideias, etc. Tudo isto se assimila. Portanto, todas as ideias que acreditam que a vida continua, independentemente de como continua, uns dizem que é de uma maneira, outros de outra, esses são espiritualistas. Os que acreditam que a vida não continua são materialistas, ok? Só acreditam na vida da matéria, certo? Agora, a pergunta é, cristianismo e espiritualismo, qual a diferença? O cristianismo é uma ideia que apareceu na Terra, trazida por Jesus de Nazaré, de que a vida continua. Portanto, não vamos agora estar a explicar tudo isso, certamente conhecem. Que faz parte da ideia cristã que apareceu na Terra. O cristianismo é confundido com o catolicismo. São coisas diferentes. O cristianismo são as pessoas que seguem a doutrina ou as ideias que Jesus de Nazaré deixou na Terra. O catolicismo é uma das muitas religiões que dizem seguir Jesus, mas que não seguem porque tornaram-se multinacionais, não é? E lugares de lugares de muita maldade, como a pedofilia, o comércio, a lavagem de dinheiro, como já foi comprovado em muitas religiões. Portanto, a religião não tem nada a ver com Jesus. As religiões são clubes de futebol, são como os partidos, são grupos sectários, cada um junta-se na sua. A minha é melhor que a tua. Porquê? A minha religião é melhor que a... Como é que nós sabemos que a minha religião é melhor que a do outro? Ou a do outro é melhor que a minha? Porque as religiões são criadas pelo homem. A espiritualidade, que é um sentimento
que nos aproxima de Deus, esse é o fulcro da questão do Espiritismo. O Espiritismo não é mais uma religião, é uma doutrina de vida que tem essa componente de ciência de observação, que traz, acoplada a essa observação experimental, traz uma filosofia de vida que, por sua vez, está assente na ética e na moral de Jesus de Nazaré. Ok? O Espiritismo aumenta a espiritualidade do homem. Não tem nada a ver com religiões. Religiões são organizações sectárias criadas pelos homens. Jesus não criou o cristianismo, nem nenhum ismo. O cristianismo apareceu depois, criado pelo homem. Ok? O cristianismo, o budismo que é? Um movimento que segue os ensinamentos de Buda. Dentro do budismo há várias correntes, no hinduísmo a mesma coisa, dentro do hinduísmo há várias correntes, etc, etc. São coisas dos homens. Por isso é que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec muito bem gizou, apenas os ensinamentos ético-morais de Jesus, que são transversais a toda a sociedade e a todas as religiões, todos os pensamentos, portanto, resumindo, a diferença entre cristianismo e espiritualismo é que o espiritualismo é uma ideia global daquelas pessoas que acreditam na vida para além da morte. O cristianismo é um conjunto de pessoas que seguem a mensagem de Jesus de Nazaré, que se engloba dentro dos espiritualistas, em oposição do materialismo. Ok? Deus não permitiu a guerra, nem permitiu as outras guerras, não é? Porque quem a fez foi o Sr. Putin e os seus amigos, não é? Porque eles estão. Portanto, se nós pegarmos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é um livro que é muito importante ler, do princípio ao fim, sequencialmente. Não é para ler todo num dia, mas convém ler do princípio ao fim sequencialmente, porque aquilo tem sequência. Há pessoas que andam no centro espírita já para aí há 4, 5 anos, nunca o leram, né? E alguns até dizem que no fim que aquilo é muito bonito, porque depois ele casa com uma esposa e tal, e são felizes para sempre. E é mentira, o Livro dos Espíritos não acaba assim. Portanto, é um livro que tem 1019 perguntas e respostas, muitas daquelas que nós colocamos até aqui, né? E já naquele tempo Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: por que é que existe a guerra, né? E eles dizem: porque vocês querem. A guerra é fruto do instinto animal que o homem ainda tem, é a predominância do instinto animal sobre a característica espiritual do homem, é a predominância do materialismo sobre a espiritualidade, é a predominância da ganância, do orgulho, do ódio, né? De todas aquelas tendências inferiores que nós temos, a nossa inferioridade moral, sobre as possibilidades que nós temos de ser diferentes e que não optamos por não ser, né? Porque as guerras existem porquê? Porque nós não pomos em prática, sei lá, ficar acordados durante a palestra, entretanto depois vamos abrindo as pestanas. Nós não pomos em prática aquilo que Jesus nos ensinou há 2022 anos, que é não fazer ao próximo o que não queremos para nós. 2022 anos para aprender isto e ainda não aprendemos. Reencarnamos, encarnamos, reencarnamos, encarnamos e continuamos a apostar na estratégia do ódio, da ganância, da pequenez espiritual, da estupidez espiritual. Só uma pessoa muito estúpida espiritualmente falando é que faz uma guerra, porque não sabe, é materialista, não sabe que a vida continua e então quer tudo para si, né? Nós não temos uma noção, nós ainda somos um planeta muito pouco evoluído. Uma grande parte da população da Terra está mais próxima, se calhar, dos planetas primitivos do que dos planetas de regeneração. Por isso é que há mais mal do que bem. Então, não nos
não nos iludamos, amigos. Enquanto nós não mudarmos por nós próprios o nosso eu, a nossa maneira de ser, e com o nosso exemplo mudarmos aqueles que estão à nossa volta que queiram mudar, o mundo não melhora. Porque estamos todos à espera que o Putin mude, que o Joe Biden mude, que o Xi Jinping mude, que os outros mudem, e o nosso futuro não está na mão dos outros, está em nós. Temos de ser nós, começar de dentro para fora e não estar à espera que seja de fora para dentro. Eu quero que o mundo da regeneração venha, então temos de fazer por isso. Mas agora, e vemos, olhem, um exemplo do primitivismo espiritual da nossa população na Terra, vemos nos hipermercados. A ganância de quem já tem milhões, aproveitam-se da guerra para esfolar, que não tem outro termo, os pobres coitados dos cidadãos. Eu hoje fui comprar pão, o pão aumentou 50%. Um pão custava 14 cêntimos, custa 20. A ASAI detectou trafolhices que apareceram hoje na televisão. Por exemplo, pessoas que vão comprar 250 gramas de peixe congelado e vai-se a pesar e são 175. Nas grandes hipermercados, do Pingo Doce, do Continente, etc. Essa gente precisa disso. Precisa de roubar o povo. Porquê é que eles fazem isso? Porque não têm noções de espiritualidade. Porque só pensam assim: venha a mim o vosso reino. Tudo para mim e nada para os outros. E é claro que essa gente, quando desencarnar, vai se deparar com a sua consciência. Houve muita gente que passou fome por minha causa. 1001 pormenores que geram guerra. E se formos falar com os donos desses hipermercados, com os agricultores, não, com os vendedores, com as pessoas que fazem, os intermediários, que são os que mais ganham com isto, nem são os produtores, as pessoas vão dizer: isto é derivado da guerra. Não é nada. É derivado da ganância das pessoas que se aproveitam da guerra para ganhar muito dinheiro, à custa do sofrimento do povo. E então, isto é uma característica que está a acontecer aqui em Portugal. Olha, um exemplo entre milhares de exemplos que existem, mas acontece em todo o planeta. Portanto, se nós que achamos que somos civilizados, nós portugueses, país do primeiro mundo, espetáculo, fazemos isso, quantas guerras nós não temos? Nós somos aparentemente um país em paz. Não há nenhuma guerra declarada. Mas andamos em guerras permanentes, mentalmente. Então nas rotundas é um ver-se-te-a-vias. É gestos, é palavrões, é isto, é aquilo, é aquilo, só por causa dos piscas. Que é o botão. Olha, acorda aí essa senhora. Isso. É que se estiver a dormir não ouve. O botão mais odiado aqui nas Caldas da Rainha, dentro de um carro, é o botão do pisca-pisca. E a gente tem que ter carinho por ele, Pô-lo a trabalhar, ele foi feito para isso, Fazê-lo transpirar, vira para um lado, vira para o outro, que é para quê? Para termos o cumprimento de normas sociais que façam com que a sociedade funcione bem, não hajam guerras, As guerras que nós temos mentais uns contra os outros, sacana, a próxima vez tu vais-me pagar. E estamos com um sorriso muito bonito, Olá, como estás e tal, Mentalmente estou em guerra. E depois nós próprios, os que roubamos uns aos outros, nos negócios, no Estado, aqui, acolá, os banqueiros, financeiros, etc. Todos, se forem a perguntar a todos: vocês são a favor da guerra, da paz? Da paz. Toda a gente é a favor da paz. Se for perguntar aos grandes lobbies do armamento nos Estados Unidos, na Rússia, na China, aqui e acolá, não, toda a gente quer paz, mas todos fazem guerra. Então o planeta está em guerra porque quem diz que quer paz só a faz da boca para fora. Chega a casa, bate na mulher, ou bate no marido, ou bate na avó. Havia um conjunto musical que era os Bate na Avó, na brincadeira. Até é um nome um bocado manhoso. E nós andamos sempre a bater uns nos outros
Primeiro verbalmente, primeiro mentalmente, depois verbalmente e depois às vezes é que chegamos às vias de facto. É claro que, tendo esta postura, quando nós chegarmos ao Governo, a Presidentes da República, a Primeiro-Ministro, a Ministra da Defesa, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser beligerantes, vamos ser a favor da guerra. E isto passa-se nos outros países todos. Então, porque Deus permitiu esta guerra? Deus não permite nada. Deus dá-nos o livre-arbítrio. Nós, na nossa pouca evolução, é que ainda fazemos guerra. Um dia, quando nos cansarmos da guerra, pelo sofrimento, tanto sofrer, havemos de estimular mais a paz. Porque nós temos isso em potencial. E isso viu-se naquele sismo na Turquia e na Síria, onde morreram mais de 50 mil pessoas, calculado. Passado 2 dias, já estavam no terreno ajuda humanitária de mais de 30 e tal países, em que é obra, inclusive países que eram inimigos uns dos outros. Israel mandou militares seus para a Síria, vejam bem, depois de andar a bombardear a Síria, mandou para lá. Ainda há réstias do humanismo, né? A Rússia, a Ucrânia mandaram pessoas também para ajudar na Turquia, né? O próprio Israel, que também anda às turras com a Turquia, também ajudou. Então é nestes momentos graves que o melhor do homem vem ao de cima. E se calhar vamos ter de aprender por aí. Para terminar esta pergunta, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nós somos uma sociedade civilizada? E eles respondem: não. Vocês são uma sociedade esclarecida. Só terão o direito de utilizar o epíteto de civilizados quando não houver guerras, fome, miséria moral ou material. Olha, isto foi em 1857. Em 2022, 23, ainda estamos assim. E ainda estaremos assim. E quanto tempo Deus vai permitir? O tempo que nós quisermos. Não é Deus Deus não se mete nisso. É o livre-arbítrio. Então nós evoluímos pela dor ou evoluímos pelo amor. Ou evoluímos por um misto das duas coisas. Okay. É óbvio que nem toda a gente está no mesmo patamar na Terra, não é? Nós temos nichos de pessoas muito primitivas, violentíssimas, como temos visto. Temos nichos de pessoas indiferentes. Temos nichos de pessoas que desejam, mas não fazem. E temos nichos de pessoas já muito boas, espiritualizadas. E eu quero acreditar que todos nós nos encontramos nesse nicho de pessoas boas, espiritualizadas, que já desejam o bem, já têm mais bem do que mal dentro de si. E então é no contacto pela lei de sociedade, que também está no Livro dos Espíritos, que nós vamos evoluindo. Ok? Qual a posição da doutrina espírita acerca da eutanásia? Quer responder isto? Vamos lá ver. Na codificação espírita não é referido o termo eutanásia, porque ainda não existia, não é? Não existia este som, ruído que existe agora. Agora, vamos basear na base da questão. O Espiritismo defende o direito à vida. Consequentemente, até ao último momento da existência, será sempre para manter. Contas redondas, o Espiritismo considera que a eutanásia não é a solução. Porque cada um de nós tem uma rota para esta existência. Não há momento infalível senão a hora da morte. Já vem marcado, só há 2 momentos na vida do ser humano que vêm marcados do lado lá da vida. É a hora do nascimento e a hora da morte. Portanto, aí, baseados naquilo que a doutrina espírita nos diz, tudo aquilo que for cortado, de alguma forma, de espaço à vida, é contra o Espiritismo.
Mesmo quando alguém está já numa fase terminal da vida, quem é que disse que aquela altura, aqueles momentos, não são importantes para que o espírito reconheça o valor daquilo por que está a passar e que seja esse um termo para a sua libertação espiritual? Não é? Nós não sabemos. Mas já não está a sofrer. O que é que disse? Estamos na mesma, como na história, há bocado, da reencarnação. Não. Nós não sabemos se aquele espacinho de vida, que já não interessa mais nada senão aos herdeiros, é importante para aquele ser. É um erro. Digamos que é um suicídio que está a ser, a pessoa que está a ajudar aquela cena está a ser conivente com a situação. Tanto assim que já tivemos aqui uma palestra belíssima acerca, feita pela doutora Joana Fararte, não é? Em que ele pôs esta questão. Então, e se ao avançar com a eutanásia, quem é que ajuda? No pessoal médico, não é? Só quem quiser. Só quem não tiver noção da espiritualidade profunda é que pode colaborar naquele ato. Só não é obrigado. E aí falha a partida, não é? É um conflito. É um conflito. Com as leis dos homens. Exatamente. Quer dizer, aquele pessoal hospitalar tem que ser conivente com uma situação que está errada. Não pode ser. E isso a cada um, isto é muito fácil de perceber. Na minha ótica, que sou absolutamente contra, é interessante que houve uma altura em que andou, já não foi agora desta vez, foi da outra vez, andou assim um barulho, assim um tumulto, e nós daqui do centro mandámos, creio que para a Assembleia da República, para todos os órgãos políticos, o nosso parecer acerca. Sabem quem é que respondeu? O Partido Comunista Português. Mandaram-nos uma carta extensazinha a agradecer a nossa colaboração, etc. Portanto, estiveram atentos àquilo que os espíritas se manifestaram acerca. Porque, vamos lá ver, é um erro. Não é? Quem é que disse que agora está na hora desta pessoa partir? De certeza não é quem lhe quer bem. Porque quem lhe quer bem ajuda a que ele tenha uma morte digna. Não decida a hora e a data da eutanásia. O que é isso? Posso fazer uma parte também? Este conceito que a Amélia referiu de morte digna é muito interessante, porque nós temos a eutanásia, que é interromper a vida da pessoa, né? Mas depois temos o oposto, que é o que geralmente se faz e que agora está a haver, felizmente, mais bom senso para não acontecer, que é a distanásia. Isto é, uma pessoa prolongar indefinitivamente a vida, indefinidamente não, prolongar ao máximo a vida da pessoa. Se a pessoa já não tem condições de viver, vamos deixar a pessoa morrer naturalmente. Quer dizer, não viver artificialmente, nem 8, nem 80, não é? Agora, esta morte digna, como é que se consegue, não praticando a distanásia, não é? Isto é, prestar cuidados de saúde, os chamados cuidados continuados de saúde, não é? De modo a que a pessoa viva sem dor, para não sofrer, e deixá-lo desencarnar quando chegar a hora. Isso terá de ser, obviamente, uma coisa analisada pelo corpo médico que esteja a acompanhar o doente, né? Claro. Mas nós, se quisermos, podemos já tratar do assunto. Existe
uma coisa que é chamada um procedimento que é o testamento vital. Eu já fiz o meu, porque acho que é mais correto. A pessoa vai ao centro de saúde, faz o testamento vital. O que é isso? É uma declaração em como, no caso de eu ter uma doença incurável e que não tenha hipótese de, portanto, não quero que me façam a distanásia, não quero que me prolonguem artificialmente a vida, deixarem-me desencarnar na hora certa. Portanto, e esse mecanismo que é legal pode se calhar ser juntamente com os apoios dos cuidados continuados que devemos ter, né? E cada vez mais vamos ter de ter, porque a população está cada vez mais envelhecida na Europa e o caminho é mesmo por aí, né? Nessa área. Portanto, há sempre uma solução, a eutanásia não é a solução. E a prova disso é que, não sei se a Amélia se recorda, de um jovem espanhol que pediu para fazer a eutanásia na Suíça. Foi-lhe autorizado e portanto, eles têm um grupo médico multidisciplinar. E então o psicólogo que o estava a acompanhar, que fazia parte dessa equipa multidisciplinar, eles já estavam a caminho da Suíça, ou iam viajar, ou já tinham viajado, etc. Estava tudo preparado e ele perguntou ao espanhol, com 27 anos, salvo erro, se de facto ele queria ir com aquilo avante, porque ele poderia ser ainda útil à sociedade, dando o seu exemplo, etc. E ele acabou por desistir. Sabe, boa ideia. Desistiu, quase no final do processo, desistiu de morrer, fez um filme, escreveu um livro sobre a sua vida e agora anda a fazer conferências a incentivar as pessoas a viver. Ele que está ali todo sem se mexer, né, praticamente. Não é notável isto, né? E então, é de facto, nós vemos muitas pessoas que são exemplos vivos de vida, né? E que não querem morrer, apesar de terem deficiências muito grandes, né? E mesmo em Portugal vemos isso. Uhum. Bem, o Lucas falou aqui, vamos já terminar, Lucas, já não é? É assim, há aqui só 2 pontos que eu gostava de referir. O Espiritismo é a doutrina do bom senso. Não sei se ouvem lá embaixo. Pronto. Então, em relação a esta conversa de eutanásia, o que é que nós, gente de bom senso, sentimos? Porque Kardec pôs-nos a pensar, não é? Não é o que dizem as leis, nem aquele pessoal que está lá na Assembleia da República, nada disso. É a nossa consciência. O que é que a gente pensa disto? Como é que isto nos toca? Será humano? Se calhar não. Tenho aqui uma última pergunta. E depois é assim, o Lucas também falou, nas unidades de cuidados continuados, de facto, serão a solução para um avanço para o fim, de algum modo, viável. Só que um dia destes eu li que durante estes 2 anos suprimiram 220 camas em cuidados continuados. Quer dizer, em vez de estarmos a avançar, estamos a atrasar. Porque essa área da saúde está a ficar para trás. E depois, de facto, a eutanásia dava jeito, não é? Escusava das pessoas passar para os cuidados continuados. Felizmente, em Portugal, existem unidades de tratamento de dor. Uma delas no Fundão. Foi fundada por uma senhora particular, que deixou aquilo que tinha para esse tipo de tratamentos. Eu já lá fui 2 ou 3 vezes. Ali não se ouve nada. Silêncio. Toda a gente que está ali está com um problema complicado, não é? Senão não estava naquela unidade. Mas o silêncio é total. O objetivo que aquela senhora engendrou na cabeça dela está a ser plenamente cumprido. Se calhar, se houvesse mais unidades de tratamento da dor dentro desse raciocínio, era capaz de não ser pior do que andarem a debater eutanásias a torto e direito.
Pois, mas nós também temos de entender uma coisa. A grande maioria das pessoas que defendem a eutanásia não conhecem o espiritismo, né? Não conhecem a vida para além da morte. E dentro de um conceito materialista, se eu fosse materialista, se eu não acreditasse que a vida continua para além da morte, eu era a favor da eutanásia. É óbvio. Ah pá, pronto, morre, acabou. Não está a chatear, né? Ele quer morrer, deixam morrer. Só que a vida continua. E as pessoas, né, não sabem que a vida continua e que existe a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós semeamos na vida, em termos de sentimentos, pensamentos e atitudes, vamos colher como sensações de bem-estar, de harmonia ou de mal-estar e sofrimento, né? Será possível livrar-me do meu obsessor na minha vida? Presumo, não seriam, porque ter uma obsessão não é fácil. Eu falo por experiência própria. Tive uma durante 8 anos, não foi nada fácil. Mas será possível livrar-me do meu obsessor na minha vida? É possível. Partindo do pressuposto que a pessoa considera obsessor alguém no mundo espiritual que está a interferir na sua vida presente. Allan Kardec, os espíritos ensinam a Allan Kardec como fazer isso. Está no livro dos Médiuns. Quando o Kardec pergunta, né, como é que nós nos podemos libertar dos espíritos obsessores? E eles, aproximando-se dos bons espíritos pela prática do bem e cansá-los pela paciência. Ter paciência. Orar por eles, amá-los, porque eles precisam de muito amor. Se há um espírita, às vezes há um espírito ou assim, aparece, eu odeio-te, eu digo-lhes mentalmente, eu amo-te muito, mas com honestidade, tento dar-lhes um abraço e eles aparecem, porque não querem sentir, têm uma espécie de uma placa, mas é fictícia, porque se a gente lhes toca o coração, eles dobram. Então, se algum espírito nos convida ao ódio, nos convida à vingança, nós só vamos nessa onda se quisermos, porque isso é um convite que nos é dado. Mas a nossa resposta pode ser o oposto, convidá-lo ao amor, à amizade, só amigo. Vamos ser amigos. Um dia vamos ser muito amigos, se calhar até vamos ser familiares. E eu digo-lhes sempre, quando aparece um ou outro que não gosta de mim, digo sempre, olha, que Deus permita que eu te pague em bem, no dobro, todo o mal que tu me desejas, ou que tentas, e não consegues. Porque eu sou filho de Deus, e eu tenho boas intenções, não sou perfeito, tenho defeitos, mas tenho boas intenções e tenho bons objetivos de vida. Então, se tu quiseres, podemos ser dois, vamos fazer esse trabalho juntos. Eles ficam furiosos, vão-se embora, mas isso já é problema deles. Então, como me livrar do obsessor? Ser paciente, cansá-los pela paciência e ligar-se mais mentalmente ao seu guia espiritual do que propriamente ao seu obsessor. Mas podemos conversar sobre isso mais especificamente no atendimento.